Depois de entrar, Marduk baixou as fechaduras de pedra deslizantes que impediam toda e qualquer entrada. Noecur, Inanna e Shikkur seguiram Ninurta. Eles raciocinaram sobre o que fazer a seguir. Que a câmara escondida seja o caixão de pedra de Marduk. E Shikkur disse a eles. Ele chamou a atenção deles para as 3 pedras de bloqueio, prontas para descer. Que a morte lenta, sendo enterrado vivo, seja a sentença de Marduk. Inanna deu seu consentimento. No final da galeria, os 3 deixam cair as pedras de bloqueio. Cada um deles deslizou uma pedra para tapar, para selar Marduk como em uma tumba. Longe do sol e da luz, sem comida ou água, Marduk dentro do Ekur foi sepultado vivo. Por sua prisão e punição sem julgamento, Sarpani, sua esposa, levantou um lamento. Ela correu para Enki, seu sogro, ela veio até ele com o jovem filho Nabu. Para estar entre os vivos, Marduk deve retornar, disse Sarpani a Enki. Vestindo um traje de expiação, ele a levou até o Tuinanar, que poderiam interceder junto a Inanna. Dê vida ao Senhor Marduk. Ela implorou. Deixe-o continuar a viver humildemente, ao governo ele renunciará. Inanna não se deixou abrandar. Pela morte do meu amado, o instigador deve morrer. Inanna respondeu. Ninharsag, a pacificadora, convocou os irmãos Enki e Enlil. A punição para Marduk deve vir, a morte não pode ser autorizada, ela disse a eles. Deixe Marduk viver no exílio, submeta a sucessão da terra a Ninurta. Enlil ficou satisfeito com suas palavras e sorriu. Ninurta era seu filho, de Ninurta ela era a mãe. Se a escolha é entre a sucessão e a vida, o que eu, pai, posso dizer? Assim respondeu Enki com o coração pesado. Em minhas terras, generalizada é a desolação. A guerra deve terminar, por Dumuzi ainda estou de luto. Deixe Marduk viver no exílio. Se a paz deve ser devolvida e Marduk deve viver. Arranjos obrigatórios devem ser feitos. Disse Enlil para Enki. Todas as instalações que ligam o céu e a terra devem ser confiadas somente a minhas mãos. O domínio sobre a terra dos 2 estreitos você deve dar para outro filho seu. Os Igigi que seguem Marduk devem desistir e abandonar o local de aterrissagem. Marduk deve ir para o exílio em uma terra sem retorno, habitada por nenhum descendente de Ziusudra. Assim Enlil declarou vigorosamente, com o objetivo de ser o principal entre os irmãos. Enki em seu coração reconheceu a mão do destino. Que assim seja. Com a cabeça baixa, ele disse. Somente Ningizida conhece as entranhas de Ekur. Deixe-o ser o senhor de sua terra. Depois que as decisões dos grandes Anunnaki foram anunciadas, convocaram Ningizida para o resgate. Seu desafio era como libertar Marduk das entranhas bloqueadas e seladas. Eles deram a ele uma tarefa inconcebível para deixar livre aquele que está sepultado vivo. Ningizida contemplou os desenhos secretos do Ekur, planejando como contornar os bloqueios. Através de uma abertura superior escavada, Marduk será resgatado. Ele disse aos líderes. Num lugar que lhes mostrarei, abrirão uma porta nas pedras. Dali para cima abrirão uma passagem tortuosa, criando um conduto de resgate. Eles vão continuar através de vãos ocultos no meio do Ekur, rompendo pelo vórtice das cavidades através das pedras. Eles abrirão uma porta para o interior evitando assim os bloqueios. Continuarão subindo pela grande galeria e erguerão as 3 barras de pedra. Eles vão chegar à câmara superior, a prisão de morte de Marduk. Os Anunnaki, guiados por Ningizida, seguiram então seu plano traçado. Com ferramentas apropriadas para quebrar as pedras fizeram a abertura e modelaram o conduto de resgate. Eles alcançaram o interior do monte artificial, a pirâmide, e abriram uma saída. Contornando as 3 pedras de bloqueio, eles alcançaram a câmara superior. Sobre uma pequena plataforma ergueram as portas levadiças e resgataram Marduk, desmaiado. Cuidadosamente através do poço retorcido eles baixaram o Senhor,
para o ar fresco eles o trouxeram. Do lado de fora, Sarpani e Nabu aguardavam o esposo e pai para um alegre reencontro. Quando seu pai Enki transmitiu os termos de liberação para Marduk, ele ficou furioso. Eu preferiria morrer a perder meu direito de primogenitura, ele gritou. Sarpani empurrou Nabu para seus braços. Fazemos parte do seu futuro, ela disse suavemente. Marduk ficou zangado, Marduk foi humilhado. Ao destino eu me rendo, ele disse inaudivelmente. Com Sarpani e Nabu para uma terra sem retorno ele partiu. E foi com esposa e filho para um lugar onde animais com chifres são caçados. Depois que Marduk partiu, Ninurta reentrou no Ecur pelo poço. Através de um corredor horizontal para dentro do Ecur ele foi. Em sua parede leste, em um nicho habilmente construído a pedra do destino emitia um brilho vermelho. Seu poder de matar me agarra, me subjuga com uma atração mortal. Ninurta gritou dentro da câmara. Leve embora! Destrua-o por completo, Ninurta gritou para seus comandados. Refazendo seus passos através da grande galeria até a câmara mais alta ele foi. Em um baú vazio, o coração do Ecur pulsava. A força de sua rede era potencializada por 5 compartimentos. Com seu bastão, Ninurta atingiu o baú de pedra que respondeu com um som ressonante. É a pedra Gug, a cornalina que determina as direções. Ninurta mandou que fosse retirada e levada para um local de sua escolha. Descendo a grande galeria, Ninurta examinou os 27 pares de cristais de Nibiru. Muitos deles haviam sido danificados em sua luta com Marduk, alguns haviam sobrevivido intactos à luta. Ninurta mandou tirar os inteiros de suas ranhuras. Os outros ele pulverizou com seu raio. Do lado de fora da casa, que é como uma montanha, a grande pirâmide Ninurta em seu pássaro negro voou. Voltando sua atenção para a pedra ápice, que representava o epítome de seu inimigo. Com suas armas, ele a soltou e ela caiu ao chão feita em pedaços. Com isso o medo de Marduk termina para sempre. Ninurta declarou vitorioso. No campo de batalha os Anunnaki reunidos anunciaram louvores a Ninurta. Com Anu você se parece! Gritaram para seu herói e líder. Para substituir o farol incapacitado, um monte perto do lugar das espaçonaves foi escolhido. Dentro de suas entranhas os cristais recuperados foram reorganizados. Em seu topo foi instalada a pedra Gug, a pedra da direção. A um monte chamou-se Monte Machu, monte da barca celestial suprema. Na mesma época Enlil convocou seus 3 filhos. Ninlil e Ninharsag também compareceram. Eles se reuniram para confirmar o comando sobre as terras antigas e para atribuir senhorios sobre novas terras. A Ninurta, que derrotou Anzu e Marduk, foram concedidos os mesmos poderes de Enlil. Em todas as terras, o substituto de seu pai ele será. A Eshikur foi concedido o domínio do local de desembarque nas montanhas dos cedros, unindo assim o local de aterrissagem a seus domínios do norte. As terras ao sul e a leste, onde os Igigi haviam espalhado seus descendentes, foram dadas a Nanar como uma dotação eterna com extensão a seus descendentes e seguidores. A península onde o lugar das espaçonaves foi incluída as terras de Nanar. O Tu como comandante do lugar e do umbigo da terra foi confirmado. Enki atribuiu a Ningizido o senhorio da terra dos 2 estreitos, conforme combinado. A isso nenhum dos outros filhos de Enki se opôs, Inanna se opôs. Inanna reivindicou a herança de Dumuzi, seu noivo falecido. Um domínio para ela mesma Inanna exigiu de Enki e Enlil. Os líderes pensaram em um modo de satisfazer as demandas de Inanna. Pediram conselho aos grandes Anunnaki que decretam os fados sobre as terras e os povos. Eles trocaram palavras com Anu sobre a terra e seus assentamentos. Desde a época do dilúvio, a grande calamidade, quase 2 char se passaram. Os terráqueos se haviam proliferado, das terras montanhosas às terras baixas secas eles haviam voltado. Da humanidade civilizada por Ziusudra houve descendentes misturados com semente Anunnaki. Filhos de Gig que se casaram com humanas vagavam por aí.
Nas terras distantes parentes de Caim sobreviveram. Poucos e nobres eram os Anunnaki que tinham vindo de Mibiu, poucos foram seus perfeitos descendentes. Os grandes Anunnaki consideraram como estabelecer assentamentos para eles e para os terráqueos. Como manter sua nobreza sobre a humanidade, como fazer com que muitos obedecessem e servissem a poucos. Sobre tudo isso, sobre o futuro, os líderes trocaram palavras com Anu. Anu decidiu então vir à Terra mais uma vez. Com Antu, sua esposa, ele desejou vir. Para continuar acompanhando essa história emocionante que une o passado ao futuro, venha para o planeta Anunnaki. Inscreva-se neste canal. Curta, comente e compartilhe para expandir o planeta e habitar entre eles. Corra! Voe! Não temos muito tempo agora.